Então os anjos tiveram uma prova. Eles deveriam obedecer a Deus, mas eles se rebelaram contra Deus. Qual foi a causa dessa rebelião? A Sagrada Escritura, ela não é tão clara e direta ao dizer a causa da rebelião. Parecem existir várias causas. E aí aqui a gente sai já do campo daquilo que a gente sabe e entra no campo da especulação teológica. O que é especulação teológica? É o que pode ser. A igreja nunca definiu, mas pode ser. Santo Tomás, por exemplo, tem uma opinião teológica que eu particularmente acredito ser uma das melhores e mais bem fundamentadas. Santo Tomás diz: qual foi a prova que Deus fez aos anjos? Foi uma prova dupla. E eu também acredito nisso. Qual foi a prova dupla? Primeiro, Deus cria o homem e mostra aos anjos a sua criação. E os anjos sentem inveja. Isso a Sagrada Escritura fala. O demônio e outros tantos anjos sentiram inveja dos homens. Por quê? Porque os seres humanos têm espírito, alma e corpo. Podem amar, podem se relacionar corporalmente. Nós podemos abraçar, nós podemos nos aproximar das pessoas, nós podemos expressar o nosso amor pelo nosso cônjuge e podemos, através do nosso amor pelo nosso cônjuge, ser co-criadores com Deus, gerando novas vidas. Os anjos, ao verem isso, segundo Santo Tomás, muitos se rebelam. Como pode? Deus nos fez, os anjos, como seres muito semelhantes a Ele, a Deus, porque Deus é Espírito. Agora, como que Deus, que é Espírito, faz uma criatura inteligente e coloca essa criatura num corpo? E aí então vem essa rebelião. Os anjos se rebelam contra a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Então, desde o princípio, os anjos revoltosos, os anjos que caíram, os demônios, eles são movidos por um desejo, que é o desejo de destruição da obra-prima de Deus, que é o ser humano. Então, o grande trabalho do inferno é a destruição da vida humana. E eles trabalham para destruir a vida humana, destruindo as relações, criando intrigas, criando brigas, separando casais, opondo pais contra filhos, filhos contra pais. Por quê? Porque isso destrói. Destrói famílias, destrói autoestima, destrói relações e pode destruir até vidas. Esse é o grande objetivo do inferno: opor os seres humanos, plantar a discórdia, sugerir práticas que levem ao vício e à destruição da própria saúde. Nisso também os demônios trabalham. O vício, a bebida, na bebida, vai fazer o sujeito se tornar dependente daquilo, acabar com a própria vida, com a própria dignidade. O vício nas drogas vai levar a pessoa a uma destruição total e completa da sua capacidade de pensar, de raciocinar. Vai levar essa pessoa a uma situação subhumana. É obra infernal. É a destruição do ser humano. O vício na pornografia, que pode destruir casamentos, pode destruir namoros. Geralmente, todo vício é mau, mas o vício da pornografia, ele causa o quê? Uma moleza espiritual. A pessoa que está enterrada, afundada na pornografia, ela tem uma moleza na sua vida. Falta vitalidade para realizar as coisas, para rezar, para trabalhar, para ter vontade, motivação. É a destruição do ser humano. É obra do demônio. A obra do demônio é sempre destruir a vida humana. Só que muitas vezes, essa obra infernal, ela não é feita diretamente pelo demônio.
O demônio, muitas vezes, ele sugere, ele tenta. E o ser humano, que é pecador, já tem suas más inclinações, às vezes, sem uma ação direta do demônio, abraça o pecado, por uma adesão pessoal, por uma fraqueza ou por uma falta de coragem para corrigir os próprios defeitos, ou as duas coisas juntas. Entendeu? Então, nem tudo é obra diretamente do demônio, é obra indireta dele. O pecado é uma invenção demoníaca. Mas, às vezes, quem coopera mais com o pecado é a própria pessoa. Então, nós temos, a gente falou disso esse ano, na época da Quaresma, que existem 3 espíritos que podem conduzir o ser humano ao pecado. O espírito humano, que sou eu mesmo, que na minha fraqueza, nas minhas fragilidades, posso acabar caindo em erro. Então aí eu nem preciso de demônio, eu vou para o erro sozinho. O espírito do mundo, que são as influências externas, quando eu começo a me deixar moldar por essas influências, eu vou caindo de pecado em pecado. E por fim, o espírito do mal, os demônios, que aí sim pode ser uma ação direta do mal, me levando a pecar, me tentando, enfim. Então nós vemos aqui como que essa ação do mal funciona. Então, nessa lógica da organização dos anjos, nós vemos que os anjos tinham um conhecimento profundo, direto de Deus, mas, como diz Santo Tomás, sentiram inveja do homem e quiseram a destruição do homem. E o segundo motivo que Santo Tomás apresenta é que Deus deve ter revelado aos seus anjos o seu plano eterno, no qual o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, deveria se encarnar como homem. E aí é um absurdo, um escândalo para esses anjos. Como pode Deus se fazer gente? Deus que é espírito, que é puro, vai ter matéria, como pode? Então, Santo Tomás vai dizer que a criação do homem, que é o ponto alto da criação de Deus, e a encarnação do Verbo podem ter sido os motivos que levaram esses anjos à queda. Agora, o problema é o seguinte: anjo só tem uma chance. Eles escolhem uma única vez.